Seu a respeito das manifestações, né, desse final de semana. No sábado a gente teve manifestações em vários lugares do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro pegou como foco o quebra-quebra que aconteceu em São Paulo. Teve um ato, né, no final da Rua aqui da Consolação, ali na Faculdade Mackenzie. A gente até tem as imagens aí, esse vídeo, se vocês puderem colocar aí para o Josias comentar para a gente a respeito da manifestação e como ele vê esses atos de violência aí, que são bem isolados, aliás. É importante deixar isso claro, né? Josias, está me ouvindo? Eu não sei se o microfone... Estou ouvindo Ah, bem. Já comenta podemos. para a gente aí, Josias. Olha, essas manifestações, elas viraram uma espécie de instrumento de sopro da CPI da Covid, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito compõe a partitura e os manifestantes levam a boca ao trombone. Os protestos desse último sábado adicionaram uma novidade à crítica que vinha sendo feita ao negacionismo do presidente. Incluíram na trilha sonora desse ocaso do governo Bolsonaro a corrupção na compra de vacinas. Essa mensagem das ruas, ela é muito simples de ser compreendida, né? O que é muito ruim para o Bolsonaro. Todo mundo entende que o negacionismo levou ao atraso na compra de vacinas, que elevou o número de mortes, e ninguém desconhece que a predileção do governo por essas vacinas, que poderiam render propinas, adiciona escárnio no que já era escandaloso. E restou ao Bolsonaro explorar esse foco de violência que ocorreu no final dos protestos em São Paulo. Ele tratou como se fosse algo generalizado essa ação de encapuçados que atacaram aí a agência bancária, depredaram um ponto de ônibus, quebraram vitrines, atiraram pedras em seguranças de uma estação do metrô, né? Costuma-se dizer que esse pessoal é vândalo, né? Eu prefiro chamar pelo nome correto. Eu acho que isso é crime, né? Estamos falando de criminosos, de bandidos. Muita gente chama de vandalismo, mas eu acho que é pouco. E minha impressão é de que os organizadores das manifestações, eles erram ao não se contrapor com mais vigor a esse fenômeno. Nós já vimos esse filme e ele não termina direito, ele não termina bem. A experiência mostrou que violência em manifestações serve só para esvaziar as manifestações. Aos pouquinhos, o ronco do asfalto vai virando lamúria, as pessoas fogem disso, né? Minha sensação é de que as manifestações contra o Bolsonaro, elas não podem permitir que isso ocorra. Ainda que ocorra, os organizadores têm que se contrapor, têm que ser muito claros ao se contrapor a isso, e elas estão vermelhas demais. É preciso que essas manifestações fiquem um pouco mais coloridas, um pouco mais para o verde e amarelo. Nesse final de semana houve uma tentativa de misturar tucano com esquerdista, mas teve briga, né? Os tucanos foram recebidos ali pelo pessoal da esquerda mais radical na base do pontapé, né? Isso é tudo muito ruim para esse tipo de manifestação. E, afora isso tudo, tem o fato de que nós sabemos que essas manifestações e a CPI, elas enfraquecem o Bolsonaro, mas ainda não são suficientes para derrubá-lo.